Olá, meus amigos, minhas amigas, seguidores do portal Do Generoso. Eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios o empresário Romero Reis. Claro que essa é a primeira vinda dele, de outras, porque ele é uma pessoa de vasto conhecimento sobre Zona Franca, sobre vários assuntos, e em 30 minutos a gente não vai conseguir falar sobre tudo isso. Então, de antemão, já estou convidando ele para vir numa outra data, falar sobre outros assuntos, porque com certeza você vai gostar muito dessa entrevista. Muitas pessoas conhecem o Romero das mídias sociais, das comunidades, e ele está aqui para falar um pouco para a gente. Ele que tem 58 anos, já foi major do Exército, tem uma amizade muito grande com o presidente Jair Messias Bolsonaro. A câmera é sua para esse nosso início de conversa. Marcelo Generoso, telespectadores, ouvintes, é um prazer estar aqui. Nós costumamos dizer que somos apaixonados pela cidade de Manaus. Na última semana eu tive o privilégio de receber o título de cidadão manauara, confirmando aquela tese que se fala aqui, né? De que comeu jaraqui não sai mais daqui, né? Sim. E é muito bom poder viver, trabalhar, desenvolver a nossa família aqui. E vir aqui contigo, Marcelo, falar um pouco sobre as questões que afligem a cidade, quais são as soluções. E certamente a gente vai passar momentos agradáveis aqui. Com certeza. Romero, eu queria, nesse início de bate-papo, sei que você é uma pessoa que gosta muito de política, você foi do PSL, e você está tendo a oportunidade de dizer pra gente, porque circulou muito boato. Internet, algumas coisas são verdades, outras são boatos. Qual foi o real motivo da sua saída do PSL? Olha, nesse processo político, eu acho que a política faz parte da vida das pessoas, deve fazer parte da vida das pessoas, porque quando as pessoas de bem se omitem, você tem um caos, né? E a gente está vendo aí como veio o Brasil nas últimas décadas. E o ano passado eu resolvi me filiar ao PSL. Eu nunca tinha me filiado a partido algum. Eu levava uma vida como um cidadão comum e exercia meu direito ao voto nos momentos dos pleitos, né? Mas no ano passado eu resolvi me filiar ao PSL porque eu me identifiquei com o programa de governo do presidente Jair Bolsonaro e me filiei ao PSL objetivando facilitar a eleição dele aqui no estado, na cidade de Manaus. Isso foi possível e a gente ficou feliz com isso. E agora, independente de partido, do que for, nós não defendemos partidos, nós defendemos projetos, nós defendemos estratégias, nós defendemos transparência, nós defendemos meritocracia, nós defendemos livre iniciativa. E esses parâmetros que eu aqui citei, você encontra nas propostas do atual governo federal. Enquanto ele seguir essa linha, nós vamos estar sempre juntos, né? Agora, o partido, né, ele depende de pessoas. Né? E nós não estávamos concordando com a direção do partido aqui no estado, por uma questão que a gente achava que deveria ser mais aberto, deveria ser mais transparente. E por essa razão, eu resolvi me desfiliar do PSL. E assim eu fiz. Né? O que eu tinha que dizer sobre esse episódio, Marcelo, eu registrei em 2 folhas, né? Dizendo o motivo e dizendo o porquê, uma carta. Imprensa, né? Então ali é a minha visão sobre isso. Lógico, cada blog, cada mídia, cada veículo de comunicação pode ter seu entendimento e até falar palavras que nós não dissemos. O que de fato ocorreu não é nada pessoal, mas a gente acredita que um processo de condução de um partido político tem que ser com regras pré-estabelecidas, tem que ser transparente, tem que ser claro, tem que ser direto. E como nós não estávamos vendo isso naquele momento, sem nenhuma crítica pessoal, eu resolvi me desfiliar. PSL página virada, agora é Partido Novo. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o Partido Novo tem proposta, o Partido Novo depende de tudo isso que nós acabamos de falar. Tanto é a identidade do Partido Novo com o partido do presidente, com as propostas do governo federal, vamos dizer assim, é que mais de 96% dos projetos que são propostos pelo governo federal são apoiadas pela bancada parlamentar lá do Partido Novo, no Congresso, com 8 deputados federais. Eu acho que o Partido Novo é até mais fiel
a base partidária do que o próprio partido do presidente da República. Isso é ele está saindo agora, está saindo hoje do PSL, né? Está indo para o Aliança, um partido novo que foi criado, né? Acho que isso aí é muita especulação. Vamos esperar as coisas acontecerem, né? É um processo, né? O presidente da República é um homem muito bem informado, inteligente, tem boa assessoria, e ele vai saber tomar as decisões adequadas naquilo que ele entender que é melhor. Vamos falar de Zona Franca de Manaus. Você sabe que existe por parte dos sulistas um desejo de que os incentivos fiscais eles sejam divididos com outros estados. E parece que essa é uma opinião do próprio Paulo Guedes, né? Muita gente diz que ele é contra a Zona Franca de Manaus. Qual é a visão que você tem sobre Zona Franca e qual é a visão que você tem sobre a opinião do Paulo Guedes? Olha, Marcelo, vamos fazer uma análise do macro para o micro. Então, Paulo Guedes surgiu na vida nacional, embora ele já seja pessoa com alguma idade, mas ele surgiu na vida nacional agora, recentemente. Mas a Zona Franca surgiu na vida nacional há 52 anos atrás. E é um modelo, começou lá em 1967, no então governo militar, né? E foi um modelo altamente exitoso. Todo mundo sabe que ao longo desses últimos anos vem gerou mais de 100 mil empregos diretos, hoje alguma coisa em torno de 85 mil, né? Foi capaz de gerar faturamento aí na ordem de 25 bilhões de dólares, alguma coisa em torno de 100 bilhões de reais por ano, né? Ou seja, é um modelo poderoso. A riqueza de Manaus, que é medida pelo PIB, né, Produto Interno Bruto, que nada mais é do que a produção de todos os segmentos, né, de uma cidade, um estado, um país tem, tira alguma coisa em torno de 70 bilhões. PIB é uma coisa, faturamento é outra. Mas para você ver como o modelo Zona Franca ele é importante, né? 100 bilhões de faturamento por ano. E além disso, ele foi capaz de manter o manto florestal do estado do Amazonas em pé. Então, hoje 96% do território nosso, que é coberto pela floresta amazônica, está preservada. Isso por quê? Porque o modelo Zona Franca, o polo industrial de Manaus, é um modelo limpo. Aqui são produzidos motos, concentrados, smartphones, TVs e vários outros insumos aí. E isso foi capaz de o quê? Gerar emprego, manter na floresta, em perfeita harmonia com o meio ambiente. Agora, qual é a visão de economistas que vêm da linha liberal, né, os Chicago Boys, aí, como é o caso da formação do Paulo Guedes? É uma linha econômica baseada no livre mercado, onde palavras do tipo incentivo, renúncia fiscal são proibitivas. Então, primeiro, o ministro Paulo Guedes não é inimigo da Zona Franca. Isso é conversa fiada de políticos locais que sempre, nos últimos anos, buscaram eleger inimigos para poder mascarar a incompetência de fazer esse modelo prosperar. Então, o ministro Paulo Guedes não é inimigo da Zona Franca. Ele faz política não para a cidade de Manaus ou para o estado do Amazonas. Ele faz política para o Brasil. E dentro dessa política do Brasil, você tem que separar o joio do trigo. Primeiro, a renúncia fiscal que o governo federal dá, no geral, é alguma coisa em torno de 350 bilhões de reais. Desses 350 bilhões de reais, 8% pertence ao modelo Zona Franca. E aí cabe uma diferença bem grande. O que acontece com a renúncia fiscal que ocorre lá no sul e sudeste, principalmente, onde concentra mais de 55% total dessa renúncia falada de 350 bilhões de reais, é em cima de impostos que já iriam entrar nos cofres da União. Então, realmente, a palavra renúncia, o que é renúncia? É você abrir mão daquilo que é seu direito. Então, o governo federal abriu mão daquele dinheiro para quê? Para injetar nas empresas, nos segmentos econômicos, tipo linha branca, automóveis, né? Ou seja, aquele dinheiro iria somar no caixa. Ou seja, se o déficit primário brasileiro, ou seja, o que gastou e arrecada é na ordem de 170 bilhões, essa renúncia que abriu mão lá no sul-sudeste pagava, equilibrava, vamos dizer, a balança aí, né? O déficit primário ficaria zerado se o governo federal não tivesse essa renúncia lá só para os estados do sul e sudeste. Ok? Só que, vamos agora falar da renúncia. Na verdade, não é renúncia. Aqui é uma isenção. Por quê?
o governo federal não teria esse imposto, que de cada real que é produzido aqui, o governo federal abre mão de alguma coisa em torno de 22 centavos e entra no caixa da União 78. Por quê? Porque essa isenção tributária é em cima de impostos da produção. Ou seja, se não houver produto, se não houver produção, o governo federal não teria aquele dinheiro. Agora, quando produz, entra no caixa 78 centavos de algo que não teria. Entendeu a diferença entre o que ocorre em Manaus daquilo que ocorre no restante do Brasil? Portanto, se tem algo que nós devemos fazer aqui, os amazonenses, os manauaras, é comunicar a realidade desse modelo para todo o Brasil. Porque aí, sabe o que vai ocorrer? As pessoas lá do sul, sudeste, onde concentra grande parte da população brasileira, vão deixar de olhar as pessoas de Manaus, do Amazonas, como oportunistas e vão entender que nós aqui, nós temos índios sim, nós temos onças, mas aqui as motos, os concentrados que fazem refrigerantes, suco e tantas outras bebidas, né, os smartphones, as TVs de todo o país são produzidos aqui. Né? Isso é motivo de satisfação. E a gente precisa saber comunicar que a Zona Franca não é de Manaus. A Zona Franca é do Brasil. Assim como quando fala que o agro é pop, né, nas mídias, hein, faz mais de 2 anos que o agronegócio vem colocando nas principais mídias do Brasil, geral, né, televisão, internet, que o agro é pop. O açaí é energético, tem fibra, pererê, pororó, no final ele diz o quê? Gera não sei quantos milhões de emprego, e o açaí é agro é pop, né? Ou seja, mostrando como o agronegócio é importante para o Brasil. A mesma campanha deveria ser feita para a Zona Franca do Brasil, dizendo, olha, aquela moto lá, a Honda, Yamaha, tantas outras, a única fábrica da Harley Davidson fora dos Estados Unidos é aqui em Manaus, né? E as pessoas não sabem disso e deveriam comunicar, isso é motivo de satisfação. Abre mão de 25 bilhões de isenção fiscal e entra 200 para o governo federal, né? Você vê como a coisa é desproporcional e é uma grande falha de comunicação nossa. As indústrias daqui deveriam patrocinar uma campanha publicitária de 10 milhões por ano, que não é nada para uma pessoa física, isso é um prêmio de loteria, né? Sim. Mas para as indústrias, uma Honda, uma Samsung, uma Yamaha, uma Triumph, uma Harley Davidson, uma Coca-Cola, esse dinheiro é onde, normalmente nas brincadeiras, eles falam dinheiro de pinga, né? 10 milhões para companhias multinacionais com a força, com a musculatura que elas têm, LG e tudo mais, 10 milhões rateado entre elas não é nada. Sabe para quê? Para comunicar para o Brasil como esse modelo é um exemplo de desenvolvimento ambiental e econômico. Portanto, preservar o modelo Zona Franca é fundamental, porque a curto e médio espaço de tempo, nada vai ser capaz de gerar tanto emprego e qualidade de vida para o amazonense quanto esse modelo. Então nós temos que preservá-lo. Mas ao mesmo tempo, generoso, sair da nossa zona de conforto. Nós temos que fazer o turismo, que é uma vocação natural nossa, acontecer de tal forma que Manaus seja transformada num destino turístico internacional. E para isso não basta dar isenção no querosene de aviação, não basta você querer que chegue um cruzeiro aqui, não basta preparar os hotéis. É uma série de ações conjuntas mostrando que Manaus tem infraestrutura, que Manaus tem segurança, que Manaus tem um circuito turístico, que o cruzeiro chega lá no Rodel, né, 3 cruzeiros todo dia, colocando na Praça da Matriz 10 mil turistas ávidos por consumir a nossa culinária, ávidos por consumir o nosso artesanato, ávidos por interagir com o nosso povo e por demandar serviços. Isso vai deixar R$ 1 bilhão aqui no PIB, na geração de emprego e renda da cidade. E muita gente, muito manauara, muito amazonense, vai passar a viver dessa atividade. E imagina se a gente fizer isso na piscicultura, imagina se nós fizermos isso na mineração, imagina se nós fizéssemos isso pegando, por exemplo, o minério que sai lá do Pitinga e deixando que ele seja embarcado em bags, descendo para o ABC Paulista, para lá agregar valor e vender o estanho que é extraído aqui 4 vezes mais do que sai daqui. Se a gente fizesse isso aqui no polo Zona Franca, para isso nós precisamos ter energia barata. Ou seja, nós somos os estudiosos das soluções para Manaus,
porque tem solução. E o que nós desejamos é que Manaus seja inserida entre as 10 melhores cidades para se fazer negócio, entre as 20 melhores cidades brasileiras para se viver, mas com ideias longe de populismo, longe de questões eleitorais. Nós fazemos, ajudamos a cidade a encontrar suas soluções, porque nós somos apaixonados por essa cidade, os nossos ativos estão aqui, os nossos filhos estão aqui, e é aqui que a gente quer viver até os últimos dias da nossa vida, com qualidade de vida, com respeito e com dignidade. Ainda nessa parte de turismo e transporte, na tua opinião, o que Manaus precisa melhorar para ser um ponto turístico, ou ser rota de turismo para o Brasil e para o mundo? E no campo de transporte público, o que você acha que precisa melhorar? Vamos lá. Vamos imaginar assim, uma equação, né? Que de um lado tem o sucesso no turismo é igual a... Aí tem uma série de ações que você deve implementar. Uma delas é perguntar, primeiro você faz o hotel e depois vem a demanda, ou primeiro tem a demanda e depois você vai fazer o hotel? Um exemplo. Não. Primeiro tem que ter a demanda. Nenhum empresário, nós não vamos imaginar que o Estado, que tem um orçamento todo consumido com custeio, com a folha de pagamento, né? Vamos traduzir com linguajar bem simples. Custeio nada mais é do que o pagamento da folha, né? De toda a máquina lá, né? Os encargos, os salários, os benefícios. Ou seja, arrecada muito e como precisaria ter um funcionário, tem 100, então toda a parte da arrecadação vai para pagar o custeio da máquina. E não sobra o quê? Nada para investir. Se não sobra nada para investir, é uma fartura, né? Farta na educação, farta na saúde, farta em um monte de lugares. E ainda vai construir o hotel? Não vai, né? Então, o hotel o turismo é uma atividade totalmente dependente do setor privado. O que o Estado, a gestão pública precisa fazer é criar um ambiente que facilite a instalação desse segmento econômico. Como é que vai ser isso? Nós precisamos... Como é que você chega em Manaus? Você chega em Manaus por 3 vias. Ou via terrestre, através da BR-319, que a gente sabe que está muito prejudicada, mas que já está sendo licitado projetos, e certamente em 2021 tem condições de se perenizar a estrada no traçado que ela já está aí. E a gente aproveita para dizer que nenhum impacto ambiental mais vai ocorrer. O que tinha que ter de passivo ambiental, com a abertura do traçado da estrada, que está aí há mais de 30 anos, já ocorreu. Então, esse discurso ambiental é superado, é página virada. Tem mesmo que conceder licença, até porque o traçado vai pavimentar naquele trecho ali, né, delimitado. Ou seja, o turismo pode vir pela 319, através de rodando, vai vir de carro, ou ônibus, né, para cá. Ou vai vir aéreo, que é um grande modal, né, pela rapidez, troca custo por rapidez. E aí, uma coisa fundamental é ter uma segunda pista no aeroporto. Porque se acontece um pequeno acidente, você tem uma outra pista, não interdita o aeroporto. Se você tem milhares de pessoas chegando através do transporte aéreo, você tem que minimizar o risco de ocorrer um acidente, interditar o aeroporto e você não conseguir fazer as pessoas chegarem até aqui. Então, outro investimento necessário é você fazer uma segunda pista. E outro investimento necessário para consolidar e diminuir o risco do modal aéreo é você ter um aeroporto próximo daqui que seja alternativa. Para isso vai ser Boa Vista, vai ser Santarém, vai ser Presidente Figueiredo. Isso tem que ser avaliado e certamente implementado. Então o modal aéreo é fundamental, falamos da ligação rodoviária através da 319 e o outro modal importantíssimo é através do transporte fluvial. Então o porto é muito importante. Você precisa ter um porto adequado para receber os passageiros. Então, quando vem alguém de fora aqui nos visitar, a gente leva lá no centro, lá na Manaus Moderna, lá embaixo. Aí você vê lá, próximo do Rodel, aí a gente costuma brincar, olha, vem aqui ver um táxi, que é uma lancha, né? Ou uma voadeira. Vamos ver aqui um ônibus, que é esses barcos que vão para o interior, né? Vamos ver aqui agora um super ônibus, que é um barco um pouco maior, né? Ou seja, a nossa rodoviária está onde? Está lá no porto, né? Então a gente precisa melhorar as condições
terminal de passageiros. Porque o turista nacional e internacional ele vai chegar aqui através de um cruzeiro. E esse turista ele tem algum poder aquisitivo. Ele quer descer do navio e não tomar chuva. Ele quer descer do navio e ser recebido dentro de um saguão, de um shopping, de um local agradável, com ar-condicionado, onde ele vai ser recebido como dançarinos do boi, onde ele interage com a cultura, onde ele toma um tacacá, onde ele toma um caldo de peixe, onde ele tem acesso ao artesanato, né? E aí ele vai integrando com a cidade, e aí ele passa pela alfândega e sai para fazer os passeios, o roteiro turístico que a cidade vai programar para ele, nos moldes, por exemplo, que acontece em Curitiba. Você pega um ticket de um ônibus e você tem 10 pontos que você pode percorrer no dia. Com aquele ticket você desce, eu quero conhecer agora o Palácio de Arame, lá em Curitiba. Ele desce lá, visita, fica lá 1 hora, depois ele vai para o ponto novamente, embarca no ônibus e vai conhecer a praça lá, onde tem um jardim botânico bonito, e assim ele vai seguindo aquele roteiro turístico e um dia ele percorre lá. Ou seja, o turismo passa por essas ações, passa por sinalização em 2 línguas, passa por treinar aquelas pessoas que vão interagir com o turista nacional e internacional, falar uma segunda língua, de preferência o inglês, né? Passa por ter segurança nos pontos turísticos. Portanto, nós somos totalmente favoráveis que a Guarda Municipal seja treinada e preparada para receber armamento e ela poder fazer a defesa desses pontos turísticos. Porque se um turista nacional e internacional vier aqui e for assaltado, for roubado, imagina quando ele chegar no seu destino. Ele vai provocar um estrago, ao invés dele falar bem, ele vai falar mal. E todo esse trabalho joga por terra se um incidente como esse acontece. A gente vê constantemente acontecendo isso no Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, fantástica. Ou seja, o turismo é empolgante, nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre isso. Precisa ter convergência. As ações turísticas a serem implementadas a nível estratégico precisa falar a mesma linguagem no Estado, no município e com a iniciativa privada e com a academia através das universidades. Porque soluções que são pensadas e que levam em consideração as ideias dessas 3, os interesses dessas 3 áreas, a sociedade civil organizada, a academia através das universidades e a gestão pública, o governo, realmente aí vai gerar um ambiente capaz de tornar Manaus um destino turístico nacional e internacional que vai fazer Manaus receber 1 milhão de turistas por mês. Ou seja, 12 milhões de turistas ano é o que o Brasil recebe hoje. Agora, se você comparar com Orlando recebe mais de 60 milhões de turistas por ano. E muita gente pensa que esses 60 milhões de turistas vão lá em Orlando para ver o Mickey. Não é verdade. Orlando tem um calendário de eventos esportivos, Orlando tem indústrias de alta tecnologia, Orlando tem a Federação Americana de Tênis, tem base lá em Orlando, e além disso tem os parques, tem o Mickey, tem SeaWorld da vida e tantas outras opções, e portanto ele é capaz de atrair 5 vezes ou 4 vezes mais do que o Brasil. Ou seja, uma cidade americana consegue atrair 4 vezes mais turistas do que o país, do que o Brasil, 5 vezes mais turistas do que o Brasil. Ou seja, é um absurdo. É por isso que nós precisamos saber vender esse produto, a Amazônia, é preciso saber vender a capital rainforest mundial, que é Manaus. Transporte público, o que você acha que precisa melhorar? Eu sei que se a gente for falar de melhoria, a gente vai começar falando de tudo. Mas, digamos assim, você é a favor do BRT? Você é contra o BRT? Você acha que pode haver um outro sistema modal que substitua o transporte público de Manaus ou não? Olha, vamos falar de droga, vamos falar de transporte público, vamos falar de droga, né? Quem não foi alcançado pelo flagelo das drogas, né? Quem não tem um parente, um amigo, um vizinho, um conhecido que não tenha sido atacado, envolvido pelas drogas, né? A droga é um câncer, né? É uma degradação da sociedade, nós temos que combater duramente esse problema, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque o sistema de transporte público em Manaus é uma droga. Eu não estou aqui criticando administrações, nada disso. Esse não é um problema da administração atual. Esse é um problema de todas as administrações que vieram aí nos últimos 30 anos.
Porque Manaus saiu de 300 mil há 30 anos atrás, habitantes, e hoje tem 2 milhões, quase 2 milhões e 200. E o sistema de transporte continua sendo o mesmo, né? Baseado em ônibus, os ônibus são deficitários, continua tendo aquele problema entre o sindicato e as empresas e a gestão pública. Ou seja, esse modelo está cansado, ele está extenuado. E qual é a solução para isso? A solução é técnica, né? Os estudos dizem que Manaus, apesar de ser uma metrópole com mais de 2 milhões de habitantes, não tem tráfego de passageiro para colocar metrô. Teria que ter um volume de passageiros muito maior para justificar a implementação de um metrô. O monotrilho, o modelo que mais se mostra racional, os estudos técnicos mostram isso, é um BRT. Agora, um BRT com pistas exclusivas. E para que o custo das desapropriações, que é um grande entrave na implantação desse sistema, seja o menor possível, o ideal é que esse modelo seja através de uma pista elevada. Okay? Você vai deixar as pistas embaixo com o carro e você vai fazer uma pista elevada, onde só vai trafegar as composições de ônibus. Imagina com a tecnologia, Marcelo, se você está lá num ponto, numa estação de passageiro, você baixa o app do sistema de transporte coletivo de Manaus e você diz ali, estou no T4, eu estou indo para o centro de Manaus. O ônibus vai chegar daqui 1 minuto e 30 segundos e eu vou levar 17 minutos para chegar no centro. Olha que coisa fantástica. Isso é o que nós desejamos, isso tem solução. Quem não tem um conhecido, um parente, um amigo, ou familiares nossos, ou nós mesmos, que não tem que levantar 4, 5 horas da manhã, enfrentar 2, 3 horas de transporte coletivo para chegar no seu emprego, no seu trabalho, trabalhar 8 a 10 horas todo dia, e no final da jornada de trabalho, enfrentar mais 2, 3 horas para voltar para casa. Isso tira qualidade de vida das pessoas. Então, ter um transporte coletivo eficiente, uma tarifa justa, né, é um item que impacta muito a vida das pessoas. A tarifa, quanto é? No mundo tem uma referência, é $1. O dólar está R$4, então é 3,50, o dólar baixa um pouco, aumenta. É alguma coisa entre 3,50 e R$4, que hoje está aí na cidade de Manaus é 3,80, né? É uma tarifa que é justa, parece ser justa, tem que ser ajustada a isso. 70% disso é pago pelas empresas, né? Não é da pessoa física. Então poderia até ajustar o valor disso, desde que tivesse qualidade. Alguém iria reclamar se ao invés de 3,80 fosse R$4? Mas se a pessoa chegasse no horário, ao invés de gastar 3 horas para ir, 3 para voltar, gastasse meia hora para ir, meia hora para voltar, alguém ia reclamar? Se passasse a passagem de 3,80 para 4? Não, não iria. Eu não estou dizendo que tem que aumentar, eu estou dizendo que isso é um assunto técnico. Sim. E que precisa ser tratado com a seriedade técnica. Você não consegue resolver o problema de transporte em Manaus fazendo política. Você resolve o problema do transporte coletivo em Manaus com técnica, com engenharia. E também não vai inventar a roda. Você tem que pegar, fazer um circuito que saia lá da bola do produtor, lá no encontro da Max Teixeira com a Grande Circular, né? Você vem em direção a Max Teixeira, chegando na Troquato Tapajós. Na Troquato você desce até o centro, vai pela Manaus Moderna, entra no distrito, entra na Grande Circular e aí vai até encontrar a Manaus, a bola do produtor, ok? Ou seja, você tem aí uma malha de mais ou menos uns 50 a 60 quilômetros, né? Se você levar em consideração que isso, um quilômetro de BRT é em torno de 30 milhões o quilômetro, nós estamos falando de um projeto em torno de R$1,5 bilhão de reais, ok? Licitado através de um processo que vai atrair players, participantes de nível internacional. Ele vai apresentar o detalhe do projeto, vai construir e depois vai operar isso aí dentro de padrões rigorosos de controle através de uma agência municipal que vai avaliar isso. Então isso é muito bom, isso vai trazer, se tem um processo importantíssimo para Manaus, é você implementar um sistema de transporte desse aí. Ou seja, no primeiro ano você prepara o projeto, licita e lança a pedra fundamental em 1 ano. E com 2 anos você constrói esse sistema.
E no 4º ano você está operando isso e trazendo benefício para as pessoas. Vamos sonhar? Isso é fantástico. Meus amigos, nosso tempo já está estourado. Com certeza o Romero gostaria de ficar 2, 3 horas aqui conversando com a gente, mas daqui ele já tem um outro compromisso. Mas a nossa conversa não para por aqui. A gente vai marcar com a equipe dele uma próxima data para nós falarmos de outros assuntos, segurança pública, falar de limpeza pública, falar de emprego e renda para a cidade de Manaus, enfim, são assuntos diversos que o Romero Reis domina muito bem. Vocês já perceberam que nesses 30 minutos ele falou assim, o que muita gente já sentou aqui não conseguiu falar, não conseguiu discriminar. Ele, com a sua vasta experiência, conseguiu discriminar para a gente um pouco. Romero, suas considerações finais, e eu já te agradeço a participação e te convido para um próximo bate-papo daqui a uma data um pouquinho, umas 2 ou 3 semanas mais ou menos. Generoso, foi um grande prazer estar aqui contigo. Assumo o compromisso de voltar quantas vezes forem necessárias. Nem vi o tempo passar, me senti em casa, debatendo aqui contigo, conversando, prestando os esclarecimentos, dizendo que nós estamos aqui para ajudar a cidade a encontrar suas soluções. E tem solução. O que precisa é tratar assuntos técnicos com técnica, com competência, com trabalho, com liderança, com experiência, com transparência, com boa fé. E aí, certamente, seguindo essa trajetória, Manaus vai estar inserida entre as melhores cidades brasileiras para se viver, para se fazer negócio. E a gente fica feliz de poder contribuir com esse processo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, meus amigos, e até o nosso próximo programa. Lembrando que essa entrevista vai ser exibida no Portal do Generoso, www.portaldogeneroso.com, nosso Instagram, Portal do Generoso, e a nossa fanpage Portal do Generoso também. No mais, muito obrigado e até a nossa próxima entrevista. Tchau!